Olá, agora vamos dar continuidade à unidade 1, trabalhando a parte 2, que aborda o tema da desnutrição à obesidade. Já vimos o quanto é importante uma alimentação saudável, equilibrada e variada. Agora nós vamos mostrar o que a falta de alimentação ou o seu excesso ligado às más escolhas de alimentos podem ocasionar no estado de saúde das crianças e dos adolescentes. Sabe-se que a falta de alimentação, consequentemente, irá gerar uma deficiência de macro e micronutrientes no indivíduo, ocasionando a sua desnutrição, e que o excesso de alimentos, por sua vez, irá proporcionar um aumento da gordura corporal, ocasionando a obesidade. Esses dois extremos do estado nutricional da população é decorrente de mudanças nos padrões nutricionais da população, resultado de alterações nos alimentos consumidos, que por sua vez está correlacionados com as mudanças econômicas, sociais e demográficas. E esse estado nutricional das crianças e dos adolescentes é de fundamental importância, pois uma alimentação adequada atuará no crescimento desse grupo, no seu desenvolvimento físico e no seu desenvolvimento intelectual. E a falta de um estado nutricional adequado é reflexo das condições socioeconômicas da população, o que tem despertado o interesse dos órgãos públicos sobre esse tema. A associação entre desnutrição e doenças durante a infância é uma realidade comprovada por vários cientistas, pois a desnutrição compromete o sistema imunológico do nosso organismo, ou seja, compromete a sua defesa. Consequentemente, favorece o surgimento de doenças, principalmente infecções. Para minimizar tal problema, vários programas têm sido criados com o intuito geral de melhorar o estado nutricional das populações mais vulneráveis, principalmente o grupo materno-infantil. Dentre esse grupo, podemos destacar o Programa de Controle de Bócio Endêmico, que é um programa que obriga a acrescentar o iodo ao sal de cozinha. Temos o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, que incentiva o prolongamento do período de aleitamento materno. Temos ainda os Programas de Controle de Anemia Ferropriva, que incentiva o consumo de alimentos contendo mineral ferro. Os programas de controle da hipovitaminose A, que incentiva o consumo de vitamina A, e outros programas, como o Programa de Assistência ao Trabalhador, o PAT, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, que objetivam fornecer alimentos para garantir um bom estado nutricional da população-alvo, ou seja, do grupo infantil e adolescente. O gráfico apresentado demonstra o percentual de crianças menores de 5 anos desnutridas no Brasil desde 1974 até 2003. O que pode observar é que nesse período houve uma redução de 75% do quadro de desnutrição no público infantil. Esse resultado representa o progresso do estado nutricional das crianças brasileiras, fruto de várias ações que visam melhorar as condições de saneamento básico e também dar maior assistência à saúde com a divulgação e promoção das ações básicas de saúde. Apesar da redução da desnutrição, observou-se ao longo dos anos um crescimento da obesidade na população infantil em uma proporção bem maior, ou seja, o número de crianças e adolescentes com peso acima do ideal cresceu muito mais do que a queda da desnutrição. E a obesidade é uma doença que pode acarretar várias complicações, dentre elas diabetes, hipertensão, aumento do colesterol, doenças do coração, além de ser um fator determinante de alguns cânceres e desencadear problemas psicológicos e depressão. A obesidade ela é causada por vários fatores, dentre eles destacam-se os fatores genéticos, fatores psicológicos, fatores culturais e ambientais. Na maioria das vezes, esses fatores levam a um consumo excessivo de alimentos energéticos, promovendo o acúmulo de gordura corporal. O fator genético ele exerce papel fundamental na determinação da obesidade infantil, pois a presença de obesidade nos pais permite que as influências ambientais atuem de forma mais acentuada nos filhos. E estudos têm demonstrado que crianças com pais obesos têm 80% de chances de se tornar um adulto obeso.
Outro fator importante é o fator psicológico, pois esse fator influencia na obesidade e exerce sua contribuição principalmente nos adolescentes, pois esse é o período do ciclo de vida marcado por transformações físicas, em decorrências do processo de puberdade, mudanças sociais e construções da personalidade, que também ocorrem nessa fase. Todo esse processo de alteração do crescimento de forma acelerada tem efeito no comportamento alimentar do adolescente, favorecendo então o ganho do peso corporal devido a uma superalimentação. Dentro desse fator, podemos destacar ainda a depressão e a ansiedade, que são problemas emocionais intimamente ligados à obesidade, podendo acarretar episódios compulsivos de alimentação na busca pela fuga dos problemas, gerando um sentimento de culpa que agrava o processo de depressão e se transforma em um ciclo vicioso e, consequentemente, aumentando ainda mais a obesidade. Temos ainda os fatores culturais e ambientais, que são fatores que interferem no estado nutricional das crianças e adolescentes de maneira interligada aos outros fatores, mas podemos explicar bem como que isso acontece. A nossa cultura, ela está bastante relacionada à alimentação. São festas, encontros, que todos esses encontros e todas as programações festivas, elas possuem a presença de alimentos, gerando um consumo excessivo de alimentos além do desperdício, sendo ambos prejudiciais, pois além de contribuírem para o aumento do peso corporal, também envolvem toda a problemática em termos sociais e ambientais, que é a questão do lixo produzido. Aí nos surge a grande pergunta: como reduzir o índice de obesidade infantil? A redução desse índice de obesidade infantil pode ser por meio da alimentação equilibrada, acompanhamento nutricional e atividade física. Lembrando que para uma alimentação equilibrada é imprescindível a participação ativa da família, dos professores e da comunidade escolar, já que as crianças reproduzem as práticas de seus familiares e educadores. Vale lembrar também que, em relação às alterações alimentares, é importante lembrar que esse processo deve ser cauteloso, pois as crianças e adolescentes não podem passar por períodos de restrição de alimentos, ou seja, eles devem diminuir a quantidade de alimentos ingeridos, mas de uma maneira cautelosa. Por isso é importante que haja um acompanhamento nutricional para fazer essa redução de maneira adequada. E a atividade física é um outro fator que combate e previne essa obesidade infantil, pois melhora o desenvolvimento motor da criança, ajuda no crescimento, estimula na participação futura em programas de atividade física, podendo até aumentar a autoestima de crianças e adolescentes com histórico de depressão, equilibra o gasto energético, diminuindo a quantidade de deposição de gordura. Além disso, a atividade física também contribui para o afastamento da criança da televisão, dos computadores e de jogos de videogame, sendo que essas práticas sedentárias têm uma grande parcela de culpa no crescimento da obesidade infantil. Ou seja, uma criança que faz atividade física, ela tem uma chance bem menor de ser obesa no futuro. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Façam as atividades e bons estudos.